Bom, dando continuidade no nosso mini curso de programação, a gente vai entrar agora na parte de lógica de programação. Eu não vou ficar aprofundando, explicando sobre algoritmos e tudo mais. Eu vou basicamente dar um resumão para vocês, onde o que eu vou estar explicando? Que a lógica de programação ela é uma criação de sequências, ou seja, uma criação de algoritmos, onde a gente vai utilizar isso para estar resolvendo problemas do nosso dia a dia, certo? Então, por exemplo, qual é o principal conceito que a gente utiliza, ou o primeiro conceito que a gente tem que aprender? O conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Ele é um conjunto de regras e procedimentos lógicos, onde eles vão apresentar passos a passos bem definidos para resolver um problema. Como, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer um café, certo? O que eu vou fazer? Para eu fazer um café, eu primeiro tenho que iniciar, né? Depois de iniciar a fazer o café, eu vou pegar uma água, vou esquentar essa água. Depois de esquentar essa água, eu vou pegar e vou colocar um filtro no meu café. Depois de colocar o filtro na minha garrafa de café, eu vou colocar tantas colheres de café para tantos ml de água. Depois eu vou vir bem aqui e vou despejar a água quente no meu café. E por fim, despejar a água quente no meu filtro, que está com dentro da garrafa de café, né, sobreposto na garrafa de café. E depois eu vou lá e vou fechar a garrafa de café, certo? Aí vou finalizar o processo. Então, por exemplo, toda vez que eu venho bem aqui e inicio esse processo, eu vou sempre seguir essas etapas. Então é assim que vocês vão ter que pensar quando estiverem fazendo um código em Python. Vocês vão fazer etapas bem definidas para que vocês solucionem sempre um problema da mesma forma. Ou solucionar um problema baseado em várias condições, mas que sempre vai servir para solucionar o problema. Sempre vai levar a solucionar um problema. E todo esse processo vai ter que ser definido por etapas, certo? Onde, por exemplo, a gente vai ter que pegar dados, verificar aqueles dados, ou, por exemplo, eu quero criar uma calculadora. Então ele vai receber dois números. Então quando eu vou fazer a soma de dois números, eu recebo primeiro um, depois eu recebo o outro, e depois eu realizo a soma e depois mostro um resultado, certo? Então, o que é um algoritmo? Ele é um passo a passo de solução de problemas, certo? E a gente tem forma de representar um algoritmo, como por exemplo, utilizando pseudocódigo, que é basicamente escrevendo como você vai solucionar aquele problema, e um fluxograma, como foi mal e porcamente mostrado para vocês agora pelos meus desenhos medíocres. E além disso, a gente também tem, por exemplo, o conceito de variáveis, que são coisas que possuem um nome e um tipo de dado associado, que vai ser até um dos principais tópicos das próximas aulas. E também a parte de estruturas de controle, onde, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer duas garrafas de café, aí eu repetirei aquele mesmo processo duas vezes. Então, enquanto eu não tivesse duas garrafas, eu iria fazer aquele processo duas vezes. E a gente vai ter que usar essas estruturas de controle, laços de repetição, laços de tomada de decisão, para poder estar gerando nossos códigos em Python. Aqui, por exemplo, eu tenho um fluxograma, né, que ele vai obter três notas e depois ele vai calcular a média dessas três notas. E se essa nota ela for maior ou igual a 6, ele vai, se ela for verdadeiro, no caso, né, ele vai exibir aluno aprovado. Se não, ele vai exibir aluno reprovado. Do mesmo jeito, por exemplo, isso aqui é um pseudocódigo. Ele vai calcular, é o mesmo código, só que a diferença é que aqui é um pseudocódigo e aqui é um código em fluxograma. Então, aqui, ó, ele vai ler as três notas, vai tirar a média das três notas, depois, se a média ela for maior ou igual a 6, então ele imprime aprovado. Aí, no caso, isso aqui é basicamente um pseudocódigo. É basicamente assim que a gente vai ter que pensar quando for fazer os códigos, mas a diferença é que é com uma sintaxe diferente, certo?
Então, vamos lá para as dicas de estudo, né? Primeiro, pratique a resolução de problemas. Então, eu vou estar escrevendo alguns códigos com vocês aqui. Então, eu preciso que vocês estejam com o Jupyter Notebook ou a IDE que vocês vão estar utilizando aberta para vocês poderem estar pegando o passo a passo de como é que se faz. Além disso, pesquise documentação e tutoriais. Não fique somente preso no mini curso, porque tem várias o mundo da programação, no caso em Python, é muito grande, muito extenso mesmo. Então, por exemplo, eu programo em Python faz uns 2 anos já e todo dia eu descubro coisa nova. E eu acho que até o final, quando eu estiver usando a última vez o Python, eu vou estar descobrindo coisa nova. Porque ele é uma ferramenta que é muito grande e é muito versátil e serve para várias e várias coisas. Além disso, escreva bastante e erre bastante também para que você consiga realmente memorizar as coisas fundamentais do Python. E além disso, explore bibliotecas, frameworks em Python para você poder estar descobrindo mais coisas sobre o Python. Não fique preso no curso. E além disso, seja persistente e paciente, porque vocês vão errar bastante fazendo o mini curso e vai ter vezes que vocês não vão saber o que vocês estão errando e vai estressar um pouco, mas se tiver um pouquinho de paciência, vocês vão conseguir aprender tudo bem direitinho. E, bom, basicamente é isso. Esse aqui é o meu número, né, de celular e esse aqui é o meu e-mail. E não mais é isso. Muito obrigado e bom curso para vocês.